A cena impressiona. Na imagem é possível ver uma mulher caída ao lado de um banco em uma estação de trem no Rio de Janeiro, sendo consumida pelo fogo. A vítima, identificada como Michele Pinto da Silva, de 39 anos, estava no local aguardando para embarcar, quando um homem jogou um líquido inflamável em seu corpo e ateou fogo. O suspeito de ser o autor do crime, por sua vez, é o ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo familiares de Michele, o ataque aconteceu logo após ela deixar a filha do casal na casa da mãe do suspeito. Eles estavam separados há mais de um mês após diversos episódios de violência, incluindo invasões à residência de Michele e quebra de móveis. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Esse é apenas um dos milhares de casos de feminicídios que acontecem pelo mundo. Em Santa Catarina, desde 2019, o número de feminicídios mantém um padrão, oscilando entre 55 e 57 mulheres mortas no contexto de violência doméstica por ano. Mas muitas mulheres buscam delegacias de polícia e muitas vezes não são atendidas, né? Ou chegam lá, teve violência física? Não. Então não é caso de medida protetiva, não é caso de você registrar o BO. Quando tiver uma situação mais grave, você vem e registra. Então, assim, as mulheres acabam se desmotivando a fazer o registro, até porque muitos dizem assim, mas a medida protetiva não salva, é só um papel. É um papel, mas é um papel com uma série de regulamentações que o agressor tem que cumprir. O agressor não pode se aproximar, o agressor não pode ter contato por outros meios, por telefone, mensagem, através de outros parentes. Então, são medidas que resguardam, de certa forma, a vida dessa pessoa. Hoje em dia, a violência psicológica é muito mais forte do que a violência física. Então, assim, eleva, né, a pessoa a um certo ponto que, às vezes, ela chega a pensar em tirar a própria vida. Às vezes, a violência não parte nem do próprio agressor, a violência física, mas da própria pessoa. A gente tem muitos casos de mulheres que se suicidam por conta da violência doméstica, e isso também não é dito. Em 2023, o Estado apresentou queda em roubos, furtos e homicídios. Mas o registro de violência doméstica aumentou quase 7% em relação ao ano anterior. Mas esses números poderiam ser até maior caso todas as situações de violência fossem registradas. É o que explica a advogada Ângela. A quantidade de subnotificação é muito grande, às vezes é até maior do que a quantidade de registros. Eu trabalhei numa delegacia de polícia no ano de 2013 até 2016, mais ou menos, e eu via diariamente registros de violência doméstica. Eram pelo menos 15 a 20 registros por dia, isso naquele ano. Então, hoje em dia, aumentou muito a violência, principalmente depois da pandemia. E o que aconteceu? Pandemia, delegacias fecharam e começaram os registros online. Muitas mulheres não têm condições de fazer registro online, não sabem, o sistema é complicado, ele pede uma série de dados que, se você não tiver, ele não avança. Então, assim, muitas mulheres deixam de registrar por isso, fora as que conseguem ir até uma delegacia física e não são atendidas. Quebrar o ciclo da violência muitas das vezes não é tão simples. Existem vários motivos pelos quais as vítimas não conseguem sair do relacionamento abusivo, seja pela dependência financeira do agressor, pelo medo das ameaças e retaliações, pela falta de acolhimento e rede de apoio e até mesmo pelo fato da mulher não se identificar como uma vítima de violência doméstica. Tem mulheres que teriam condições de sair, de trabalhar, de se sustentar, né? Como tem aquelas que não teriam essas condições. Então, as que não têm condições de sair, de se sustentar, procuram muitas vezes as políticas públicas, que na maioria dos municípios é inexistente. Quizás hoje a gente já tem a lei do aluguel, mas a maioria dos municípios ainda não tem, apesar de ser previsto na Lei Maria da Penha. Então, é uma das questões que dificulta. Já na parte das mulheres que teriam essa condição financeira de se sustentar, de sair, muitas vezes acabam não saindo por conta da violência psicológica. Você não tem condições de criar teu filho. Se você se separar de mim, eu vou tirar teu filho. E acabam ficando por essa, não é nem uma dependência emocional, é uma ameaça. É muito importante para a mulher sair dessa situação saber dos seus direitos. Muitas mulheres não saem de casa
por ainda ter aquela crença do abandono de lar, que é uma coisa muito antiga, né? A mulher que saiu de casa perde direito a tudo, né? Não vai ter direito a receber, de repente, uma pensão, perde direito à casa, essas coisas, e isso é um mito. O que existe hoje em dia com relação à perda do lar? A mulher que sai de casa, o homem, enfim, o cônjuge que abandonar sua casa por 2 anos ininterrupto, aquele que ficou na casa tem direito ao uso capião conjugal. É uma modalidade nova de uso capião. Agora, a mulher ficar presa na casa por pensar que vai perder os seus direitos, não vai. E outra questão, o agressor, né, temos decisões recentes que o agressor é obrigado a pagar um aluguel para essa vítima. Então, assim, eu vou ficar em casa porque eu não tenho para onde ir, eu moro de aluguel, mas eu não tenho como continuar pagando aluguel se eu ficar na casa. O agressor é obrigado a pagar esse aluguel. O trabalho, muitas vezes a mulher, o psicológico fica, né, não tem condições de trabalhar quando a mulher sofre uma situação dessas. Ela tem direito ao afastamento pelo período de 6 meses do trabalho, sem que isso quebre o vínculo. O contrato fica apenas suspenso. Dependendo do caso, se ela for dependente do cônjuge, a pensão. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.